Chamadas ao Parlamento por causa de um protesto de polícias que acabou por desencadear estas mudanças. As barreiras foram deitadas abaixo e os manifestantes subiram a escadaria, até mesmo junto à porta. A união inédita das associações profissionais das polícias teve a força suficiente para fazer aquilo que outros nunca conseguem: subir a escadaria. O dia tinha começado tranquilamente com a concentração de agentes da PSP, GNR, CEF, ASAI, Polícia Marítima, acompanhados pela primeira vez por PJ e Polícia Municipal. Polícias unidos, jamais serão vencidos! Do Largo de Camões seguiu o passeio próximo ao Tejo até ao destino final. O objetivo oficial era contestar os cortes no setor da segurança, mas junto à Assembleia. Ao barulho de muitos decibéis seguiu-se a retirada das barreiras metálicas. Chegou a haver quem se tivesse sentido mal, enquanto entravam reforços na arena do confronto interpolicial. Bolsas de manifestantes decidiram então forçar a primeira e a segunda barreira policial, reforçada pelo Grupo de Intervenção Rápida da PSP. Frente ao relevado, ao lado das escadarias, já as barreiras metálicas tinham sido derrubadas. Tudo observado de perto por quem comandava as operações. Na retaguarda, representantes das associações sindicais apelavam à calma. Mas a PSP foi incapaz de conter a ira contra o governo e a invasão começou, primeiro no relevado contíguo, de imediato na escadaria, até ao edifício principal. Foi a melhor maneira, sem haver conflitos entre nós, foi a melhor maneira. Acha que isto é uma forma de a polícia desrespeitar a polícia? Não desrespeitamos ninguém. Havia uma barreira de segurança posta por colegas vossos. Não desrespeitamos ninguém. O governo não nos respeita a nós, o governo também não nos respeita a nós. Portanto, é olho por olho, dentro por dentro, é isso? Para a próxima vez vamos ser mais, vamos estar aqui com os militares também. Dar um sinal ao governo que nós estamos aqui, que estamos presentes e que os cortes são muitos e nós temos que viver. Notamos mais uma vez a forma como é que o Governo atua perante os trabalhadores que diariamente cumprem a sua missão ao cortar mais de 500 euros no ordenado em relação ao subsídio de férias que andaram este tempo todo a cozinhar para o pagar agora e depois cortarem mais de metade do que deviam de pagar. Alcançado o objetivo simbólico, o regozijo e o registro para a posteridade. Polícias contra polícias, mas que não esquecem a parceria da profissão. Se demitam! Eles perderam a confiança na polícia! Não, mas perderam! Pois não, mas eles perderam a confiança! Foi uma maneira de demonstrar ao Governo que realmente as forças de segurança existem e que devem ser consideradas como tal. Foi uma noite inédita e que levou à saída do diretor nacional da PSP, que pôs o lugar à disposição. O ministro Miguel Macedo aceitou e agora vai substituir Paulo Valente Gomes. Depois da invasão, a retirada tranquila, numa iniciativa sem carga policial. Esta foi uma tomada de posição por parte dos manifestantes, dizer que também eles têm a força e queriam que essa força fosse mostrada ao país. O primeiro-ministro não gostou nada do que viu ontem no protesto dos polícias. A polícia protestou perto do poder. O primeiro-ministro não gostou do que viu. O que aconteceu ontem não devia ter acontecido, porque todas as manifestações que legitimamente expressam a vontade daqueles que se querem manifestar, o poderem fazer dentro das condições e das regras democráticas, não deveria ter ficado ensombrada pelo facto de manifestantes que pertencem a forças de segurança terem quebrado as regras que, enquanto estão numa situação de ativo e enquanto estão em funções,
devem fazer respeitar, como sempre têm feito respeitar até hoje. A polícia em serviço terá deixado os polícias manifestantes subirem as escadarias da Assembleia da República. Passos Coelho considera que o quebrar de regras enfraquece as forças de segurança. O maior prejuízo do que passou ontem, do que aconteceu ontem, pode ser mesmo para o prestígio das próprias forças de segurança e, naturalmente, para a tranquilidade de todos os portugueses. Eu espero que, na sequência da substituição do chefe nacional da Polícia, o Sr. Ministro da Administração Interna possa dar um contributo, do Governo também, para que esta questão possa ser reanalisada. A palavra que se segue é do Ministro da Administração Interna. Vai haver algum inquérito a todo este processo? O Sr. Ministro da Administração Interna deverá pronunciar-se sobre estas matérias oportunamente. É a ele que cabe fazer essa declaração. A única coisa que aqui quero reafirmar é a minha confiança no trabalho que as forças de segurança têm feito ao longo de todos estes anos difíceis. Mário Soares convidou o Governo e o Presidente da República a admitirem-se. Passos Coelho prefere não fazer qualquer comentário. Foi não apenas uma personalidade decisiva na construção do nosso regime democrático, como foi chefe de Governo em condições particularmente difíceis, foi Presidente da República 10 anos, é uma personalidade que respeito demasiado para, nesta altura, fazer comentários sobre as suas afirmações. Passos Coelho acrescentou ainda que o país não vive em sobressalto, logo não reforçou o apelo do Presidente da República à serenidade. De resto, quase todo o Governo apela à serenidade. O Ministro da Defesa e a Ministra da Justiça dizem que a violência não é nunca solução. O facto de haver uma torrente de manifestações à porta do Parlamento mostra que o Parlamento é, para todos, o lugar da esperança. Não houve confronto entre agentes de segurança. O Parlamento viu uma manifestação que avançou, mas recuou voluntariamente, recuou por autodisciplina. O resultado foi um resultado pacífico, como aliás, mesmo com emoção, foi todo o procedimento, e é isso que eu quero relevar. Apelar direto ou indiretamente, ou falar direto ou indiretamente de violência, não resolve nenhum dos problemas que nós herdamos. Como é óbvio, todas as situações que são situações de grandes exigências que têm sido pedidas aos portugueses, a todos nós, têm a sua zona de descontentamento e elas devem se manifestar num sentido crítico em termos daquilo que são as regras da democracia. Por isso há o quadro constitucional que diz que há liberdade de expressão, que há liberdade de manifestação e tudo isso deve ser feito dentro das regras democráticas. Tudo que seja depois ultrapassado em termos daquilo que a nossa própria Constituição prevê já não é uma situação que podemos aceitar. Parece-me que temos todos neste momento que ter grande serenidade. Compreendemos todos que passamos momentos difíceis, mas os Estados de Direito têm regras, como é evidente. E portanto, essas regras foram quebradas? Pese todas as dificuldades, penso que temos que manter serenidade. As alternativas são todas muito piores. Os partidos com assento parlamentar também reagiram à manifestação dos polícias. Todos nós temos consciência que existem organizações que têm um especial dever de exemplo na sua atuação. E aquilo que se passou ontem foi, porventura, algo que é desejável que nunca se volte a repetir. A Assembleia da República é a Casa da Democracia, é um símbolo do povo português e aqueles que devem garantir a ordem pública e aqueles que devem garantir a paz pública devem ser os primeiros a garantir também que esses símbolos não sejam tocados. O que se passou ontem na Assembleia da República não se pode voltar a repetir. Uma coisa é o legítimo direito à insatisfação e a exprimir, que é um direito que nós compreendemos. Outra coisa é saltar regras, saltar barreiras, saltar escadarias, que dá, além do mais, um sinal errado, um sinal contrário à população, às pessoas. Há pessoas que sentem uma profunda injustiça na forma como o país está a ser governado, na forma como algumas das medidas são tomadas. Essa medida do fardamento é uma medida, perdoem-me o qualificativo, é uma medida politicamente estúpida.
porque as pessoas exercem a sua profissão e aquilo é um complemento fundamental para exercer a sua profissão. E são essas medidas que muitas vezes são medidas completamente fora da racionalidade que tornam e que movimentam grande parte desta gente. Foi há 24 anos que os polícias saíram pela primeira vez à rua para se manifestar e exigirem liberdade sindical, um dia que ficou conhecido como os secos e molhados. Há 24 anos, agentes da Polícia de Segurança Pública saíram à rua para uma manifestação não autorizada. Homens fardados de um lado da barricada exigiam liberdade sindical. Do outro lado da barricada também estavam homens fardados que cumpriram ordens para dispersar uma manifestação ilegal. Ficou para a história como uma manifestação dos secos e molhados. Mas em 24 anos, a PSP e outras forças de segurança e militares conquistaram o direito de associação socioprofissional ou o direito à representação sindical. Só a PSP tem cerca de uma dezena de sindicatos. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia reclama ser o maior ao representar mais de metade dos 22 mil agentes da PSP. Desde a manifestação no Terreiro do Paço, em 1989, a ASP já realizou mais de uma dúzia de manifestações nacionais e participou noutras tantas. De marchas a protestos simbólicos, até a própria Polícia de Intervenção da PSP saiu à rua para reclamar direitos. Quis lembrar o papel das forças de segurança. Manter a ordem pública e garantir aos cidadãos a segurança das suas pessoas e dos seus bens. É isso que os portugueses esperam da nossa polícia. Numa circunstância destas, o meu apelo só pode ser um: serenidade. Que se mantenha a serenidade neste tempo que não é fácil para Portugal. O Sr. Presidente da República, que jurou... A plateia correspondeu e Soares concretizou. Sr. Presidente, demita-se, uma vez que não cumpre a Constituição. Não desgrace mais a Portugal, Sr. Presidente da República. Por partidarismo, o Presidente não é capaz de demitir este governo incompetente. E o Presidente e o Governo devem demitir-se. Soares deixou mesmo um aviso ameaçador. Demitir-se enquanto podem ir ainda para as suas casas e pelo seu pé. Caso contrário, serão responsáveis pela onda de violência que aí virá e necessariamente os vai atingir. Nós nunca nos focalizamos em linguagens agressivas, nem nunca nos deixamos impressionar por determinado tipo de linguagem. Por em si mesmo configurarem, ainda que implicitamente, um apelo à violência, consideramos também da maior gravidade, até por ser um ex-presidente da República, um ex-primeiro-ministro, talvez até por isso. Reações, para já únicas na maioria governamental, às palavras de Mário Soares, que até foi buscar para o discurso a manifestação dos polícias que acabava de subir as escadarias do Parlamento. É preciso ter a consciência de que a violência está à porta. Ainda hoje o soubemos pela polícia, tal como está a suceder neste mesmo momento. Ora, é isso que é necessário evitar. Estamos, por muito que me custe dizer isso, a caminho de uma nova ditadura.